Vamos então à solução da atividade 1, que ele pede para a gente completar a tabela e depois esboçar o gráfico da função com os dados encontrados. Bem, então ele quer que nós note que ele deu alguns valores para x. Aqui nessa coluna ele quer os valores de 2x, né? E o valor da funçãozinha y igual a seno de 2x, tá? Bem, já foi dito que para quando for montar o gráfico, a gente pegue sempre os valores do x, aqueles que estão sobre o eixo, né? Para facilitar a construção do gráfico. Então nós vamos pegar sempre o x aqui 0, o x valendo π sobre 2, o x valendo π, o x valendo 3π sobre 2 e o x valendo 2π. Bem, mas aqui no caso nós vamos encontrar seno de 2 vezes o x. Então, se o x for 0, 2 vezes 0 dá 0, né? Então, o seno de 0 é 0. Bem, aqui eu tenho que pegar um valor para x de tal forma que 2 vezes x me dê um valor aqui π sobre 2. Então, quer dizer, eu tenho que pegar π sobre 4, porque quando eu multiplicar π sobre 4 vezes 2, ó, simplifico, ó, dá quem? Dá o π sobre 2. Bem, aqui eu peguei, que valor que eu peguei para x, que eu encontrei 2π. Quer dizer, 2π não, encontrei π, né? Fazendo 2 vezes x, encontrei π. Então aqui eu peguei quem? Eu peguei π sobre 2. Por quê? Porque a hora que eu multipliquei por 2, ó, eu encontrei π, né? Então aqui eu tenho que pegar π sobre 2. Então aqui vamos pegar π sobre 2. E aqui eu peguei 3π sobre 4 para x. 3π sobre 4 vezes 2, ó, vai dar 3π sobre 2. E aqui eu peguei quem? Aqui eu peguei π, porque multiplicando por 2 eu encontro 2x igual então a 2π. Bem, então quando eu faço seno de 2x, seno de 2 vezes 0 é 0, seno de 0 é 0. Se eu pego o seno de π sobre 2, o seno de π sobre 2 vale quanto? Vale 1. O seno de π vale quanto? Vale 0. O seno de 3π sobre 2 vale quanto? Menos 1. E o seno de 2π vale 0. Bem, aqui nós vamos encontrar a função y igual a 2 vezes o seno de 2x. Por quê? Porque eu percebi que é 2 vezes. Note que os valores aqui, eles estão o quê? Eles estão multiplicados por 2. Bem, então vamos jogar esses dados aqui, ó, no gráfico, tá? Então, jogando no gráfico. Quando x for igual a 0, o y vale 0. Então, nós temos esse ponto aqui. Quando x for igual a π sobre 4, quem que é π sobre 4? É metade disso aqui, né? Porque aqui eu tenho 0 e π sobre 2. Então, π sobre 4 está nessa localização aqui, né? Então, quanto que vale o seno dele? Vale 2. Então, ó, quando for π sobre 4, então aqui é π sobre 4. O seno dele vale 2. Bom, quando o x for igual a π sobre 2, o seno dele vale 0. Então, quando o x for π sobre 2, o y vale 0. Quando o x for igual a 3π sobre 4, né? Onde que está 3π sobre 4? 3π sobre 4 está na metade aqui, né? Entre π sobre 2 e π. Então, nós temos aqui 3π
sobre 4. Então, o seno dele vale quanto? Vale menos 2, né? Então, 3π sobre 4 e menos 2. E quando x for igual a π, né? Π está aqui, certo? Quando x for igual a π, quanto é que vale? O seno vale 0. Então, nós vamos traçar esses pontos aqui, ó. Tá? Então, nós construímos aí o gráfico da função y igual a 2 vezes seno de 2x. Tá? Dar continuidade à atividade, vamos voltar essa engenhoquinha aqui e vamos fazer algumas observações. Note, olha, eu coloquei aqui 4 funçõezinhas, funções seno. Primeira delas, vamos falar sobre a função y igual a seno de x. Bom, então, à medida que eu for aumentando o ângulo A, nós vamos descrever a função seno de x, que vai ser representada aqui pela letra azul. Tá? Então, vamos ver como é que fica o gráfico da função y igual a seno de x. Ó, y igual a seno de x, ó, à medida que eu vou aumentando, né, ó, até 2π, olha ali. Então, nós formamos, isso que está em azul, representa o gráfico da função y igual a seno de x. Né? Note que o maior valor que ela assume é 1 e o menor valor é menos 1. Tá? Então, descrevi aqui em azul o gráfico da função seno de x. Bem, vamos olhar o ponto E, que vai descrever a função y igual a seno de 2x. Olha só, quando for y igual a seno de 2x. Então, olha só o que vai acontecer. Ó, começar aqui no 0, né? Vai subir, vai descer. Ó, estou aumentando o valor de alfa, chegando em alfa igual a π, né? Alfa igual a 3π sobre 2 e alfa igual a 2π. Bom, dei a volta, então agora ela começa a repetir esse movimento, né? Então, eu tenho aqui em laranja, eu tenho o gráfico da função y igual a seno de 2x. Bem, vamos ver o gráfico dessa função aqui, ó. Bom, então, o que você observa? Ó, o que nós podemos perceber? Que quando nós temos a função, ó, que está em azul, que é seno de x, ele assumiu o maior valor aqui em π sobre 2 e o menor valor aqui em 3π sobre 2, certo? Ele cortou o eixo x aqui no π, no 2π e no 0, né? Bem, quando eu multipliquei aqui dentro o x por 2, note que ela oscilou mais, correto? Ó, quer dizer, ela já fez um período aqui, ó. Ela subiu, desceu, aqui no π ela já completou a volta, né? Depois, na segunda volta, ó, ela já fez novamente. Então, quer dizer, à medida que eu vou multiplicando esse valor aqui, ó, né, o que está no seno aqui, ó, o ângulo que está aqui, eu estou multiplicando por 2, o que vai acontecendo? Eu vou encurtando o período dela, né? Porque se eu for calcular o período nessa função de azul, o período nessa função de azul é quanto? De quanto em quanto que ela volta a se repetir? De 2π em 2π. Então, quem está em azul, ele tem um período de 2π. A que está em laranja, o período dela é de quanto? É de π. E a amplitude? A amplitude da que está em azul é 1 unidade. E a amplitude da que está em laranja também é 1 unidade. Bem, vamos ver agora o gráfico da função y igual
a 2 vezes seno x, que é representado pelo ponto H. Então vamos pedir para ele exibir aqui o rastro e vamos girar o ponto aqui e vamos ver o que acontece. Ó, perceba que todos eles começam lá no zero, né? Só girando um pouquinho aqui para ela... E preenchendo toda a reta, né? Mais devagar. Então, ó. Esse que está, então, em verde aí, né? Esse verde aí, sei lá. Ele descreve, então, a função y igual a 2 seno x. Bom, então note que quem que está... Onde que está o 2 agora? O 2 ele está multiplicando o valor de seno x. Bom, então vamos lá. Vamos determinar o período dessa função. Qual que é o período dela? Ó, o período dela, ó, ela sobe, vai até no 2, desce até no menos 2 e vai aqui no 0 novamente. Depois ela vai começar a fazer isso de novo, né? Ela vai subir até no 2, vai descer e vai no menos 2 e vai vir aqui no 4π e vai vir no 0 novamente, tá? Então quer dizer, o período dessa aqui continua sendo o quê? O período dessa que está em verde é de 2π. E a amplitude dela, o que aconteceu com a amplitude dela? A amplitude dela passou a ser quanto? 2, né? Então a amplitude dela dobrou em relação a que está em azul e laranja. Bem, vamos ver agora esse ponto G, que ele vai descrever o rastro, né? Da função y igual a 2 vezes seno de 2x. Então vamos lá, vamos exibir o rastro e vamos lá. Vamos girar o ponto aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Bom, percebam que todos eles estão partindo da onde? Todos eles estão partindo do zero, né? Ó, então esse que está aí em pink, né? Pink. Ele descreve a trajetória, então, o rastro, né, da função ponto G é 2 vezes seno de 2x. Então já dá para a gente visualizar, né? Então já deu para perceber, ó. Ele começa aqui no 0, ele vai subir até um ponto máximo que é o 2, depois ele começa a descer, ele vai descer até o ponto menos 2, depois ele chega aqui no 0 novamente, não está dando para ver direito, mas aqui é π, né? Aqui equivale a π, e depois ele já começa a repetir o processo. Então, o que acontece? Vamos lá. Qual que é o período dessa função? O período da função é de quanto em quanto que ela volta a repetir o movimento? De π em π. Então, o período dessa funçãozinha que está em pink aqui é de π. E a amplitude dele é o quê? A amplitude é 2. Então, aqui, ó, note, esse 2 aqui, ó, que está multiplicando, ele interfere aonde? Ele interfere na amplitude do gráfico. E esse valor que está aqui dentro, o que ele faz? Ele interfere no quê? No período, né? Então, note que eu multipliquei o x aqui por 2, o período foi reduzido pela metade, né? Então, é importante a gente estar fazendo esse tipo de observação, que depois nós vamos cobrar isso em atividades, ok?